Nisso que nós vamos ler nessa noite. Vamos ler em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 5. Vamos ler a partir do verso 6. E vamos ler só o verso 7. 2 Samuel, capítulo 6, verso 6 e o verso 7. Amém? É interessante essa palavra. Verso 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Interessante, né? 2 Samuel, capítulo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Amém? Essa é uma palavra revelada de Deus. É claro que quando ele me falou sobre isso aqui, eu falei, Senhor, aí vamos estudar então, né? Li, reli e perguntei ao Senhor, e agora? Para que lado que vai? O Senhor disse para mim, leia o texto. Leia o texto. O que diz o texto? Davi tira a arca da aliança que estava na casa de Abinadab, que era seu irmão, e traz ela para Jerusalém. Como nós sabemos, a arca da aliança, eu quero dizer para os irmãos, pregar sobre a arca da aliança, eu ouvi apenas uma vez quando eu tinha 23 anos. Pregar sobre a arca da aliança, de como ela foi feita, o que tinha nela, como é que ela era bordada. Nós só conhecemos a história lá em Êxodo. O que tinha dentro dela, como é que funcionava a arca da aliança, para que servia a arca da aliança, como que era usado a arca da aliança, como Deus manifestava através da arca da aliança. Eu vi isso aí uma vez só, pregar sobre isso. Nós não vamos pregar sobre a arca da aliança. Nós vamos falar sobre outro assunto, sobre santificação. Então, a arca da aliança estava na casa de Abinadab, fora de Jerusalém. E Davi resolveu trazer a arca da aliança para Jerusalém. É interessante que quando cantam esse corinho, por isso eu pulo, pulo, por isso eu danço, danço, Davi fez isso. Quando a arca da aliança saiu da casa de Obed-edom, e agora partiu de novo para a Jerusalém, para a sede da capital, Davi entrou na cidade, pulando e dançando na presença de Deus. Amém? É difícil nós compreendermos certas coisas, mas é o que está escrito na palavra. Por que então, o que faltava em Uzá? A arca da aliança ficou na casa do pai dele 20 anos. Por 20 anos a arca da aliança, quando saiu do meio dos filisteus, vieram para a casa de Abinadab, que Uzá era filho e morava dentro de casa com o pai dele. Irmãos, mas havia um porém à arca da aliança.
somente os levitas poderiam carregar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um símbolo da santidade de Deus. A Arca da Aliança, no passado, era o símbolo da presença de Deus. A Arca da Aliança hoje é o símbolo do Espírito Santo. Quando Deus estava na vida do povo no passado, quando Deus queria falar com o povo no passado, era por meio da arca. A arca ficava lá no santuário, o sumo sacerdote entrava lá e ele conversava com Deus e Deus conversava com ele e falava o que ele tinha que dizer para o povo. Como hoje nós não temos mais a Arca da Aliança, hoje nós temos o quê? O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco através de Deus. Glória, glória a Deus, glória a Deus. Meus prezados irmãos, somente os levitas poderiam carregar a Arca da Aliança. Colocar a mão nela e colocar nas costas? Nanina, não. Ela tinha alça e eles colocavam aquelas madeiras, roliça, aqueles varais. E ali, irmãos, tipo de um andor, de um lado e do outro. Uma parte de levita de um lado e outra parte, um bocado na frente, um bocado atrás, um bocado na frente, um bocado atrás. E assim a Arca da Aliança era carregada. Aonde parava, era feito um altar primeiro. O sumo sacerdote, erguia o altar, santificava aquele altar primeiro, aquele monte de pedra ali, santificava aquele lugar primeiro, para depois os levitas trazerem a arca e parar com ela ali em cima ali. Porque na Arca da Aliança só podia tocar nela o sumo sacerdote. E assim mesmo, se o sumo sacerdote estivesse em paz com Deus, tivesse em perfeita harmonia com Deus. Já ouvimos falar muito sobre isso aqui na nossa escola dominical, as condições que tinha o sumo sacerdote. Ele precisava de entrar com a corda amarrada na cintura, ele precisava ter vários sinos, eu já vi todas essas pregações também, vários sinos, e ele entrava lá para falar com Deus diante da arca e voltava. Quando os sinos paravam de bater, o povo temia, porque o sumo sacerdote poderia ter morrido. Mas se o sumo sacerdote morresse lá diante da arca, mano, ele ia apodrecer lá dentro, porque mais ninguém poderia entrar naquele lugar. Quem entrasse morria. Somente o sumo sacerdote poderia entrar. Esse foi o plano de Deus para a salvação de todos os pecadores. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, se fez pecado por nós, derramou o seu sangue lá na cruz, o véu do templo se rasgou, não precisava agora mais de sumo sacerdote para falar com Deus, porque foi aberto um novo caminho para todos nós entrarmos e chegarmos na presença de Deus, falarmos com Ele, ter comunhão com Ele, receber dEle, glorificar o seu nome, bendizer o seu nome. Glória a Deus. Muito bem. Agora, irmãos, a arca sai da casa de Abinadab por ordem do rei, porque era permissão de Deus. Vieram os sumos sacerdotes, vieram todo mundo. E o interessante, irmãos, que a arca colocaram ela num carro de boi e ela partiu. Esse é o texto que nós não lemos. Está no começo do capítulo 6. Então, irmãos, a arca partiu dali rumo a Jerusalém, em cima de um carro de boi. Um dos filhos de Abinadab, Aiô, guiava os bois na frente, mas não podia tocar no carro. Só guiava os bois na frente. E a arca do Senhor ali em cima ali. E aí o povo ia cantando e louvando a Deus dos lados e atrás, mas ninguém podia colocar a mão nem no carro e muito menos na arca, porque só o sumo sacerdote podia colocar a mão na arca. Nem os levitas poderiam colocar a mão nela. Os levitas, com a vida no altar, poderiam carregar ela presa em varais. Presa em varais. O que aconteceu? Os bois saíram andando, chegaram na eira de Acor, quer dizer, uma eira tipo de uma
de uma leira de terra, um morrinho certo assim, em falso. Os bois extraviaram com o carro e a roda subiu naquela eira. Quando a roda subiu naquela eira, o carro tombou. Não tombou, mas o carro quis tombar. Quis tombar. Quando o carro quis tombar, a arca que estava em cima dele veio para o lado para tombar no chão. Quando a arca veio para tombar no chão, esse homem, por nome de Uzá, filho de Abinadab, levou a mão e segurou ela para ela não cair. Eu custei para entender. Eu tive que ler, reler, pedir a Deus que me explicasse. Senhor, eu não estou entendendo. Como é que eu vou falar uma coisa que eu não estou entendendo? Se Uzá escorou a arca da aliança, Senhor, é porque ela ia cair no chão. Então por que o Senhor o feriu de morte? Primeiro, se Deus é fiel e estava naquela arca, aí ele me respondeu, se ele era fiel para estar naquela arca, para abençoar o povo, ele também era fiel para não deixar aquela arca tombar com o carro. Segundo lugar, somente os levitas poderiam carregar os varais da arca. Somente o sumo sacerdote poderia colocar a mão nela. Era lei dada por Deus há centenas de anos nos dias de Moisés. Há centenas e centenas de anos já haviam passado. Era lei, estatuto perpétuo. Só o sumo sacerdote poderia colocar. Então o que faltou? E Uzá? O que era Uzá? Filho de Abinadab, chefe da guarda de Jerusalém. Não era um homem adequado. Ele não era da tribo de Levi. Ele não era levita. Ele não podia colocar a mão na arca. O que faltou em Uzá? Ele fez um ato de coragem? Fez. Mas faltou nele o quê? Prudência. Faltou nele o quê? Reverência. Porque ele sabia que não poderia tocar. Porque lá na lei de Moisés estava escrito que aquele que tocasse na arca da aliança sem ser o sumo sacerdote morreria. Morreria, meus prezados irmãos. Então o Senhor me fez ver isto. Uzá fez uma boa atitude. Fez. Aos nossos olhos, Uzá estava certo. Eu custei para compreender isso. Olha que eu já conheço essa passagem há muitos anos. E eu já venho tentando. Meu Deus, eu preciso de uma explicação. Meu Deus, eu preciso de uma explicação. Como é que eu vou entender se Uzá fez uma boa ação? Mas Uzá fez uma boa ação na hora errada, no lugar errado, porque ele não poderia colocar a mão. Ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu os mandamentos de Deus. Desobedeceu o estatuto de Deus. É aí que entra a santificação. A santificação vem pela obediência. Pela obediência vem a santificação. Se não houver santificação, se não houver obediência, como haverá santificação? Como haverá santificação? Então Uzá, não sendo ele da tribo dos levitas, eu me fiz lembrar, e o Espírito Santo me lembrou, aqui dentro da igreja agora, o Espírito Santo falou comigo o seguinte, que semelhante ao filho pródigo, isso aí me deu ali agora, está saindo do banco, que o filho pródigo fez o quê? Agiu na hora errada, e saiu para uma terra distante que ele não conhecia, fez tudo errado. Ele tinha o direito na herança? Tinha. O filho pródigo tinha direito na herança. Só que ele fez as coisas erradas na hora errada. Uzá fez as coisas erradas na hora mais errada, porque ele não sendo levita. E outra coisa, ele já conhecia os costumes, porque a arca da aliança ficou na casa do pai dele 20 anos. Lá ele aprendeu que só o sumo sacerdote poderia fazer aquilo. Por isso Deus o feriu de morte. Andando eu aqui na Bíblia, descobri mais uma coisa. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogoa, vingador presente, prestes a consumir os adversários. De quanto mais severo castigo julgais vós
será considerado indigno aquele que profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Uzá ultrajou. O que o Senhor me disse aqui, que eu estou agora no livro de Hebreus, Uzá ultrajou. Ele sabia que não poderia tocar na aliança, mas ele resolveu escorar a aliança por conta própria. Se Deus é que purifica, se é Deus que transformava, lá no Velho Testamento não poderia tocar na aliança. E aqui o Senhor diz que, ora, nós conhecemos aquele que disse: minha é a vingança e eu retribuirei outra vez. Lá em Romanos capítulo 6 está escrito assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Uzá estava em pecado. Uzá não era levita. Uzá não poderia tocar na arca. Irmãos, quantas das vezes nós sabemos também que não podemos tocar em coisas imundas? Nós agora fomos iluminados, nós agora alcançamos a graça, sabemos que não podemos tocar em coisas imundas, e nós tocamos em coisas imundas, e o Senhor disse que o Senhor julgará o seu povo. E lá em Romanos capítulo 6 está escrito: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Vamos permanecer em desobediência? Vamos fazer que nem Uzá, desobedecer a lei, desobedecer a Deus, desobedecer ao Espírito Santo? Vamos então agora o quê? Não, vamos dar ouvido. Porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça através do sangue do Cordeiro. E através do Espírito Santo fomos iluminados. E alcançamos a misericórdia de Deus. Só alcançamos a misericórdia de Deus através do Espírito Santo. Permaneceremos no pecado? De maneira nenhuma. Por quê? Porque agora não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Não tem condenação para aqueles que são obedientes. Obediente a quem? Aos mandamentos do Senhor. Quando ele diz: sede santo, porque aquele que vos chamou é santo. Sede obediente. Uzá não foi obediente a Deus. Ele conhecia a lei, o pai dele conhecia a lei, era da casa de Jessé. Uzá era neto de Jessé, ele conhecia a lei, ele sabia dos mandamentos, sabia que só os levitas poderiam tocar na arca da aliança, e ele resolveu fazer por conta própria. É um perigo, irmãos, nós queremos fazer o bem por conta própria. O Senhor tem nos falado nessa noite, porque às vezes nós achamos que está fazendo bem, mas não estamos, mas estamos em desobediência com Deus. Você já pensou nós sair fazendo bem e achar que estamos certos, mas se Deus já falou: isso não pode fazer, não faça. Isso é pecado, não faz. Muitas das vezes, irmãos, nós tiramos errado, fazemos conclusões erradas. Quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus. Aqui está falando de pecados voluntários. E eu perguntei ao Senhor: mas Senhor, o que é pecado voluntário? Pecado voluntário é aquele que você faz sabendo que não pode fazer e não se arrepende. Pecado voluntário é aquele que nós fazemos sabendo que não pode fazer e nós não se arrependemos dele. E insistimos e queremos, mas insistimos e queremos fazer de novo. Ah, mas o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. O sangue do Cordeiro, nós falamos isso aqui hoje de manhã, o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o nosso pecado quando há arrependimento. Se não houver arrependimento, o sangue do Cordeiro jamais purificará os nossos pecados. Se torna pecado voluntário, quer dizer, nós vamos hoje, deu certo. Aí que nós vamos, deu certo, Deus não me castigou, vou voltar de novo. Aí se torna pecado voluntário. E lá em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Foi o que aconteceu com Uzá. Uzá recebeu a morte porque ele sabia que não poderia tocar na arca da aliança. E se nós sabemos que não podemos blasfemar contra Deus, nós é conhecedor da palavra. Uzá também era conhecedor da palavra. Ele sabia pela lei de Moisés que ele não poderia tocar na arca, mas ele achou que ele podia tocar porque ela ia cair. Talvez ele pensou: mas Deus vai me perdoar porque eu não vou deixar ela cair. Mas Deus vai me perdoar Irmãos, devemos tomar cuidado. Devemos ser santo.
Precisamos aprender a ser obediente a Deus. Quando a palavra diz não toquei em coisa imunda, não vamos tocar em coisa imunda. Ah, mas o sangue nos purifica. O sangue nos purifica de todo o pecado. Mas o sangue nos purifica quando nós arrependemos. Nós sabemos que não pode ir lá. Nós sabemos que não pode ir lá. Falamos isso hoje, não é assim? Lá no boteco, estão bebendo cerveja e tal. Você vai lá tomar um guaraná, todo mundo vai achar que você está bebendo cerveja. Então nós temos que fugir disso. Porque isso se torna pecado consumado. Se torna pecado voluntário. Quando você faz uma coisa que não poderia ter feito, sabendo que não pode fazer. Quando nós fazemos uma coisa sabendo que Deus não agrada, mas nós insistimos em fazer. Sabemos que nós estamos contrariando o Espírito Santo, insistimos em fazer. Aí nós vamos cair em situação difícil, porque o último versículo diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vocês agora, irmãos, entendem porque muitos começam a caminhar. Muitos começam a caminhar e no meio do caminho para, desanima. Outros esfriam na fé. Outros abandonam a fé. Outros desistem no caminho, vão embora. Tem uns que ainda acabam blasfemando contra Deus e contra o Espírito Santo, mas já foi embora. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Uzá caiu nas mãos do Deus vivo, porque ele sabia que não poderia fazer tal atitude. Boa, mas na hora errada, no lugar errado. Ele não era suficiente para aquilo, quer dizer, ele não pertencia à tribo. Não era a ordem de Deus para que ele fizesse aquilo. Então, irmãos, vamos vigiar. Vamos buscar de Deus. Vamos pedir a graça do Senhor. E vamos viver em santificação ao nosso Deus, em obediência à sua palavra. Amém?